Olá! Algumas pessoas aqui perguntando como é usar aparelho auditivo e qual a sensação. Bem, para mim, que sou usuária de aparelho auditivo e eu tenho uma perda auditiva unilateral, o começo para protetizar foi bem desafiador, porque eu tenho uma perda auditiva de um lado só, que é do lado esquerdo, e precisei fazer uma série de exames, né, para saber o porquê dessa perda auditiva. Então eu passei pelo especialista e os exames acusaram a perda auditiva, mas só de um lado, né, que chama-se perda auditiva unilateral. E aí eu precisei fazer alguns exames, né, e investigar de onde veio essa perda auditiva. E a gente não chegou a fechar, né, conseguir descobrir de onde veio essa perda auditiva. Mas o que a gente, quando eu falo a gente, é que alguns médicos junto comigo, após fazer tantos exames, investigar tanto, e graças a Deus não ter tumoração, né? E acha-se que essa perda auditiva veio associada na época do Zika vírus e da chikungunya. E aí eu tive os dois. Me lembro que em 2014, quando eu tive a chikungunya, eu não fiquei sem movimento, sabe? Eu não conseguia minhas articulações fechar, segurar algo. Ficar em pé, por exemplo, que é algo tão simples, né? Eu não conseguia, gente. Não conseguia de maneira alguma ficar em pé. Então, alguns médicos hoje acham, né, após os exames, ter dado tudo, graças a Deus, tudo certinho. E a única coisa que tem de diferente é só essa perda auditiva de um lado só e uma perda moderada. Então, a gente fechou, né, o diagnóstico e aí foi recomendado o uso do aparelho auditivo, onde eu sinto, claro, uma diferença enorme, né? O que é que mudou na minha vida após a adaptação com o aparelho auditivo? Eu consigo falar mais baixo, né? Eu estava falando muito alto e isso eu não percebia, gente. O mais ruim que eu acho, né, quando a gente está passando por essa fase de não ouvir, de estar em rodas de amigo, algumas pessoas dizem assim, poxa, fala mais baixo, você fala muito alto. E aí eu me sentia, sabe, diferente. Às vezes a gente não quer mais sair de casa, é verdade. E alguns pacientes falam assim, eu não tenho nem vontade de sair. Porque existe sim essa queixa, existe essa pessoal brigando com você, né? E você acha que não está fazendo nada demais, e você acha que não está falando alto, e você não percebe, e é verdade, a gente não percebe. E esse é o mais desafiador. Então, quando a gente protetiza, que a gente começa a andar em alguns ambientes que antes tinha essa queixa, né? E vivia, você fala muito alto, não, sentar, ó, meu, pelo amor de Deus, você tá falando muito alto. Então isso acabava que me incomodava. Por quê? Porque eu não percebia e eu ficava com vergonha, né? E tá bom, vou falar mais baixo. E é desafiador, porque a gente até quer falar mais baixo, mas a gente não consegue. E aí é uma hora a gente falha de novo. E várias pessoas, você fala muito alto. Então, qual ambiente para mim era mais desafiador? Ir num restaurante, né? Vai ter um aniversário de alguém, vamos se reunir numa pizzaria e a gente vai encontrar os amigos. Então, esses encontros onde tinha os amigos, muita gente conversando, para mim era bem desafiador, porque eu não conseguia perceber que estava falando alto. E aí vinham os incômodos, né? Você tá falando alto demais. Você fala alto demais. Psh, psh, psh. Esse psh, psh, psh. Gente, isso pra quem tem. Nossa, como é ruim. Eu saía muitas vezes com vontade de chorar. Dizia assim, não quero sair mais não.
eu sinto que eu estou incomodando as pessoas, ou a sensação das pessoas não querer estar perto de você porque você não está ouvindo bem. E muitas vezes, assim, a compreensão, o que você falou mesmo, né? Dá pra você repetir, e as pessoas não têm paciência. Então, para mim, meu maior desafio com a perda auditiva foi a questão de relacionamento, de me relacionar com as pessoas, de estar nos ambientes, e o quanto era desafiador esses ambientes de restaurante, uma igreja, um cinema, né? Um cinema que a gente ia com o filho, é bem desafiador. Então, o uso do aparelho auditivo trouxe para mim uma qualidade de vida que eu recomendo para todo mundo. Então, eu consigo hoje ouvir, né, ouvir bem, compreender bem e falar mais baixo. Para mim, esse foi o grande diferencial de colocar o aparelho, de usar o aparelho. E hoje eu não vivo sem mais sem aparelho, a mesma coisa sem óculos. Cheguei aos 40 e todo mundo falava assim, após os 40 a visão muda. E a minha mudou muito, muito, muito. Tanto que se eu tiver de manhã, acordar e eu colocar o óculos para responder qualquer coisa, gente, como eu sinto dificuldade. E é isso. Espero poder responder todos vocês, falar, né, como usuária também de aparelho e poder dividir as minhas experiências com vocês. Vai ser o maior prazer.